Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre essa Zona 14 e por que ela é tida como uma das principais zonas do futebol. Em 1998, pesquisadores da Universidade Johns Moore em Liverpool fizeram um estudo para entender o que diferenciavam equipes de sucesso e equipes que não tinham sucesso. Primeiramente, eles dividiram o campo naquelas 18 zonas que a gente já viu aqui anteriormente e tentaram entender relações entre essas zonas e o que fazia ter sucesso, ou seja, o que fazia aquela equipe ser vencedora. Primeira coisa que eles descobriram é que nessa zona 14, as equipes que tinham sucesso, como por exemplo a França de 1998, campeã do mundo, e que posteriormente foi campeã da Euro 2000, e aquele Manchester United de 1999, que levou a Premier League, a Champions League e a Copa da Inglaterra. Aquele famoso time do Manchester que ganhou, que fez a tripla, né, que a gente chama. Esses times tinham em comum um bom aproveitamento da zona 14. O que significa esse bom aproveitamento? Em média, 25 passes da zona 14, sendo que 70% desses passes iam em direção à área. Em contrapartida, os times que não tinham tanto sucesso tinham em média 15 passes da zona 14, sendo que somente 64 desses passes visavam a área. Bom, estamos falando aqui um pouquinho sobre essa zona 14 e vamos tentar ir lá para o campo, né, desenho tático, para a gente ver um pouco as consequências dessa zona 14. Vamos lá. Então, tá aí a zona 14, né? A gente já viu no vídeo passado, se você não viu, quando acabar esse vídeo, corre lá para você ver. O importante não é simplesmente chegar nessa zona 14, é saber o que fazer dentro dela. Igual eu falei, 70% dos passos das equipes que tiveram sucesso foram para a área. Não adianta nada você chegar lá e não tomar uma decisão. Por exemplo, tomar uma decisão fazendo passos para fora da área. Então, o importante é o quê? É chegar lá e tomar uma decisão rápida e eficiente. Nesse estudo, eles falaram que se a tomada de decisão for menor do que 3 segundos, muito provavelmente essa ação vai resultar num chute. Caso contrário, se essa ação for tomada depois de 8 segundos que você tenha chegado nessa zona 14, a maioria esmagadora das vezes não resultou nenhum chute no final dessa posse, beleza? Bom, quando entra nessa zona 14, é interessante que atletas que estão com a posse ali naquele momento tenham uma boa capacidade técnica, principalmente de passes, porque tem muitas opções e esse passe, quando ele é direcionado à área, ele gera muito perigo, como a gente pode ver aqui. Ó. Esse passe vertical, ele vai entrar numa zona muito perigosa, né? Uma zona de dentro da área, né? Finalizando muito bem. Ele pode optar por um passe um pouco mais aberto, ali longe dessa marca do pênalti, tanto de um lado quanto do outro, para os atletas que vêm do lado do campo para poder finalizar. Agora, esses passes que são mais laterais, que não atacam muito a profundidade, eles diminuem até 4 vezes aí a chance de sair um gol nessa posse, tá? Então é interessante falar isso, que esse passe lateral ele não é uma opção muito boa no ponto de vista de risco e recompensa, tá? Da mesma forma, esse passe também procurando os lados de campo para cruzamento, porque a gente sabe que o cruzamento ele tem uma efetividade menor. Então, o passe, quando a gente está nessa zona 14, é muito importante verificar se ele está sendo feito para dentro. Se, quando a gente estiver analisando uma partida, o time estiver conseguindo entrar nessa zona 14, mas o passe está sendo sempre o quê? Para os lados, para cruzamento, etc., a gente tem que reduzir um pouco esse fator de perigo, né, no ataque, porque isso vai geralmente terminar em cruzamento, e cruzamentos não que eles são ruins, mas eles são menos efetivos, eles levam menos perigo para o gol adversário do que um passe vertical. Tá? Então, se um time consegue chegar nessa zona 14 e no final das contas ele acaba optando por levar essa bola para o flanco para tentar o cruzamento, a gente sabe que isso é uma situação que gera menos perigo do que um passe vertical. Aí pode ser que o passe vertical não esteja entrando por N fatores. Tá? Outra coisa que é interessante de falar dessa questão da zona 14 é que ela é uma das principais zonas para você o quê? Recuperar a posse. Então, muitas das vezes a gente vê aquele time marcando alto, tentando pressionar a saída do adversário, e quando ele consegue roubar essa bola em zona 14, ele gera um perigo extremo, tá? Como a gente pode ver aqui. Aqui a gente tem um goleiro, por exemplo, tentando sair, o time marcando alto. O time adversário, no caso da análise, seria o vermelho, o time
que a gente está olhando que pode fazer o gol é o branco. Tenta um passe, marcação individual, fica bem mais próximo. Ali ó, há um roubo de bola e aí a finalização pro gol. E aí os jogadores vão comemorar lá no escanteio, né? Outro fator que é interessante a gente falar, né, que a gente está falando tanto dessa zona 14, de que é importante saber usar ela de forma inteligente, os adversários também jogam, né? O jogo não é jogado sozinho. Então, como a gente viu que ela é uma zona que gera muito perigo, principalmente quando esse passe é vertical, o time adversário tenta fazer de tudo para bloquear, congestionar esse setor do campo, forçando o quê? Forçando esse passe lateral, tá? Porque ele sabe que é muito melhor para ele dar esse espaço no lado do que deixar esse passe vertical. Então, muitas vezes a gente vai acabar vendo isso. Um time que faz uma linha de 4, provavelmente pode ter outra linha de 4 na frente, mas vai botar mais um ali, entre linhas, que a gente fala, né? Por exemplo, o pessoal gosta de falar, por exemplo, daquele 4-1-4-1, bota um volante entre as duas linhas para ocupar esse espaço do meio, ocupar essa zona 14, não deixar essa zona tão aberta e tão disponível assim para esse passe vertical. Caso o time adversário consiga entrar ali, ele força esse passe para os lados, que ele sabe que vai gerar menos perigo do que um passe vertical nessa zona. Beleza? Uma das soluções que foram feitas a partir disso, né, para o time que está atacando, é utilizar o quê? O entre-espaço, do inglês lá, half space. Uma das soluções para o time atacante que foram criadas depois disso é utilizar o quê? O half space, ou o entre-espaço. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o que é esse entre-espaços e por que ele é tão importante também como a zona 14. Então, como resumo de toda essa questão da zona 14, o que a gente tem que levar em consideração dela? Como que o time chega nela? Né? É importante entrar nela, mas muito mais importante do que entrar nela é tomar uma decisão rápido. Não adianta ficar ali com a posse muito tempo parado ali, porque dá tempo do time adversário recompor, enfim, entender o que você vai fazer. Futebol, como eu disse, é tempo e espaço. Os passes para o lado dessa zona 14 geram muito menos perigo do que o passe em verticalidade. Uma das melhores zonas do campo para se recuperar uma bola é dentro dessa zona 14, porque ali você tem uma posse que pode gerar, com poucos passes, uma situação de extremo perigo. E por último, a gente viu que o time que defende, ele sabe que essa zona é uma zona muito perigosa, então ele não pode dar tempo nem espaço para o adversário ali. Então ele acaba levando essa zona com uma prioridade defensiva, congestionando e protegendo ela muito bem. Pelo vídeo de hoje é isso. Te vejo no próximo.